facilidade. As máquinas não são só bonitas, as máquinas têm aquela forma também porque são influenciadas pela sua função. Ou seja, para nós é importante ter um desktop cada vez mais fino, porque precisamente as pessoas precisam de ter espaço na sua secretária. Ainda mais espaço e mais liberdade é o que nos oferece o iPhone. Supera o iPod Touch por possuir o sistema GSM, ou seja, é também um telemóvel. Disponível para já em França, Inglaterra e Alemanha. Portugal aguarda ansiosamente a sua comercialização. Estaremos nós a ficar dependentes destes gadgets? A criação de dependência, aqui obviamente que é uma dependência saudável, porque, pelo menos eu acredito nisso, não é? Eu acredito que é bom as pessoas ouvirem música, é bom as pessoas poderem ver filmes, é bom as pessoas poderem partilhar fotografias com os amigos, com os colegas, e portanto ainda bem que podemos ganhar esses vícios. A Apple agradece e nós, pelos vistos, também. Francisco, vimos aqui alguns exemplos de aparelhos, até na sequência do que estávamos a falar. Há uma questão que preocupa as pessoas e eu agora queria falar um bocadinho das barreiras que podem limitar a utilização de soluções de mobilidade. Já vou falar de custos, porque a verdade é que isso acontece não só no terminal, mas também nas comunicações, mas queria levantar a questão da segurança. Como é que vocês lidam com essa questão? Portanto, protocolos de segurança, para eu saber que, como utilizador, por exemplo, ao aceder ao meu banco, a nível de pagamento de serviços, qualquer coisa, tenho realmente uma ligação segura e a aplicação é segura. A questão da segurança é uma questão fundamental e nós podemos pensar em segurança em vários aspectos, porque um dos aspectos é a segurança se eu estou a aceder às minhas contas bancárias, que foi o exemplo que tu estavas a dar, mas também há a segurança de eu ter informação no telemóvel e eu perco. E se eu perder o telemóvel, o que é que lhe acontece? Portanto, há várias situações em que é importante ter em conta a segurança do equipamento. E hoje em dia já existe resposta para todas essas situações, portanto, desde a situação que eu esqueci no telemóvel no táxi e agora tenho lá contactos e tenho lá informação que é confidencial, o que é que eu faço? Até eu estou a usar o telemóvel para fazer uma transação se tenho a garantia de que ninguém me vai tirar a minha informação. Portanto, em todas as situações que hoje são utilizadas... Portanto, não é um receio que os utilizadores tenham que ter, não pode haver já. Quer dizer, haverá o receio, mas já há resposta para sossegar as pessoas nesse aspecto. Uma das outras barreiras que pode limitar um pouco o acesso a estas questões de mobilidade, e eu próprio como utilizador às vezes posso sentir isso, é a questão dos custos envolvidos. Não só na compra dos terminais, porque, por exemplo, os telemóveis que, no fundo, se calhar respondem melhor a nível de e-mail, a nível de funcionalidades, também são aqueles de topo de gama mais caros. E a verdade é que, se cair ao chão, por exemplo, perdemos ali um investimento, digamos assim, num aparelho. Há seguros e tudo hoje em dia cobrem, mas a verdade é que podemos perder algum dinheiro. E a questão dos custos, isso sim, eu queria falar contigo, das ligações, do acesso à banda larga, que, no fundo, permite quase transpor aquilo que estavas a falar há pouco do PC para o telemóvel. Como é que fez em Portugal os tarifários que temos? Ora bem, portanto, os custos também é um problema e os consumidores vão se queixar sempre dos custos. Mas a verdade é que nos últimos 18 meses, 2 anos, tem evoluído muito favoravelmente para baixo os custos dos tráfego. Portanto, hoje em dia é possível ter internet ilimitada por 99 cêntimos por dia ou por 7 euros por mês e, portanto, são custos que já são bastante confortáveis. Portanto, eu diria que a questão dos custos de tráfego, hoje em dia, é mais uma imagem que persiste do passado, porque quando apareceram as primeiras soluções eram caras, mas que hoje em dia já não deveriam se limitar as pessoas na sua utilização. Sentes mesmo que o futuro vai passar pela mobilidade e que então as empresas têm que apostar numa diminuição dos custos? Sem dúvida. E é uma questão de evolução natural. Ou seja, à medida que mais pessoas vão utilizando, mais possibilidade há das empresas, os operadores móveis, de baixarem os custos. E, portanto, nós estamos numa fase inicial de eles começarem a baixar. É uma outra questão que eu não vejo tanto como uma barreira à utilização, mas que pode preocupar pelo menos os utilizadores, e a mim preocupa-me, que é quando eu estou, imagina, numa esplanada com o portátil ao colo, e realmente hoje em dia já quase pode viver em teletrabalho, e a bateria vai abaixo. Como é que vocês, que no fundo desenvolvem softwares que podem consumir mais ou menos recursos de uma máquina, isso também influencia, calculo eu, o desempenho e a autonomia da máquina em causa, como é que vocês veem esta questão das autonomias, das baterias, como é que têm trabalhado nesse sentido? A autonomia é fundamental e há sempre a preocupação de quando se evolui, quer no hardware, quer no software, de otimizar a autonomia, para ter cada vez mais autonomia. Isso vai ir acontecendo constantemente. Estamos também a trabalhar com empresas de equipamento para criar novo tipo de baterias.
portanto, uma nova geração, vamos chamar, com outra tecnologia de E com que tipo de ganhos é que vamos ser presenteados? Aí sim, ganhos substanciais na ordem de 3, 4, 5, 10 vezes mais em termos de autonomia. Portanto, poder ter uma autonomia... Cada vez maior. Exatamente, e não ser um problema. Muito bem. Estamos em reta final aqui no Geração Hightech, mas queria agora conhecer um bocadinho o Francisco como utilizador. O que é que tu trazes hoje em dia num bolso? O que é que tu já não deixas para trás a nível de maquinarias deste género de mobilidade? Eu acho que já sou como a maior parte das pessoas em que já não saio sem o telemóvel de casa. Portanto, o telemóvel É um companheiro assíduo, é o meu fiel amigo. Exatamente. Então, sou a ser o meu fiel amigo porque preciso dele para o meu dia-a-dia. E uso um telefone que me permite fazer essas atividades. Eu gosto de ter só um aparelho portanto, ando só com um. E, por acaso, até ando com um dos que são dos mais baratos que há. Mas responde às tuas necessidades, é? Mas responde às necessidades. Usas o que é e-mail? Uso o que é que eu faço com ele? Faço e-mail, uso a agenda, marco as minhas reuniões, cancelo reuniões, altero reuniões, vejo notícias na internet, utilizo o Messenger e estou agora a começar a usar uma nova aplicação portuguesa que permite, de acordo com uma lista de amigos, eu saber onde é que eles estão. Portanto, tenho uma lista de amigos e... Localização. Exatamente, e eles dizem-me, se quiserem... Porque isso pode levantar algumas questões de privacidade. Exatamente, e que são questões importantes a ter em conta, mas que são perfeitamente, nesta solução, passíveis de serem controladas, porque eu posso dizer se estou ou não disponível. Tem lá uma opçãozinha que é invisível. Portanto, se estou invisível, estou invisível. Agora, se eu quiser partilhar a minha posição com os meus amigos, posso fazer. Fica do lado do utilizador essa divulgação ou não da localização? Como sempre, o utilizador, em todas as tecnologias, tem sempre a opção final e a palavra final sobre o que é que quer fazer. Portanto, a tecnologia é algo que deve ser utilizado à descrição do utilizador para a sua vantagem. Muito bem, Francisco. Agradeço-te a presença aqui no Geração Hightech de hoje. Muito obrigado. Quanto a si, agradeço também. Já sabe, para a semana mais um programa. Até lá, não deixe de consultar os vídeos em youtube.com/Geração Hightech e participe no nosso blog, inclusivamente sobre o tema de hoje, em geraçãohightech.blogspot.com. Até para a semana.